Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar uma série de pequenos vídeos com explicações da matéria de História. Hoje, na aula 11, tá? Roma, Império e Cidadania. Então, começando aqui sobre o Império Romano. Como eu já tinha falado para vocês, Roma passou por 3 períodos políticos. O primeiro dele é a monarquia, o segundo, que foi explicado ainda em aula, que foi o período republicano. Nós falamos sobre a questão da divisão social de Roma, o Senado, e por último, aquela história que vai acontecer do triunvirato, aquela disputa entre Pompeu e Júlio César, que vai dar a vitória a Júlio César e ele se torna o primeiro imperador de Roma, e a partir daí Roma ela vai passar por algumas fases bem legais que a gente vai comentar agora na nossa aula. Tá? A partir do momento que o imperador Júlio César ele começa a dominar Roma, ele começa então a praticar uma nova forma política de centralização do poder. Ou seja, o poder estava todo agora nas mãos do imperador. Júlio César ele mandava em tudo e em todos. E todos os demais imperadores que tinham essa característica começaram a centralizar o poder. Então ele mandava, todos obedeciam. Nesse período ainda existia o Senado romano, que era uma característica desde o período da República. Porém, esse Senado que lá no passado ordenava as normas e regras que deveriam ser estabelecidas em Roma, agora o Senado deixa de ser a autoridade central em Roma. O poder do Senado ele cai. Isso por quê? Porque quem direciona agora o poder é o próprio imperador. E esse período vai fazer com que Roma ela cresça, ela crie estruturas, e esse período vai ser denominado de Alto Império Romano, onde nesse Alto Império Romano vai acontecer o apogeu econômico, político e social. Por que econômico? Porque a base da sociedade romana, digamos assim, a divisão social de Roma, que era dividida em patrício, plebeus na base, junto com alguns camponeses, artesãos, tá? Vai criar uma classe intermediária que seriam os clientes, e esses clientes eram ex-plebeus que prestavam serviços a esses patrícios, geralmente aonde? Na parte agrícola. Na questão política, correspondia a essa centralização de poder total nas mãos do imperador, e social, onde a sociedade ela tinha que obedecer essas normas e regras impostas também pelo imperador. Uma das principais características que o Império Romano ou imperador ele vai ter nesse período do Alto Império Romano vai ser o expansionismo territorial. Roma ela vai começar a expandir o seu território. Em toda a região da Península Itálica e também em algumas regiões da Europa existiam vários povos, né, de várias nacionalidades, digamos assim, com características específicas. Roma ela vai invadir esses territórios, dominar esses povos, e a partir daí fazer muitos desses, né, escravos. Outros que não aceitavam a escravidão acabavam fugindo para a África ou iam para o Oriente Médio. Todos esses povos que acabaram sendo invadidos, dominados e as suas terras retiradas pelos romanos, eles passaram a ser chamados de bárbaros. Bárbaros, todo aquele que é considerado inimigo de Roma. Na sequência, Roma vai dominar uma vasta extensão de terra, e a partir daí, com as suas normas e regras, ela vai impor a condição de paz. Porém, essa paz ela é imposta pela arma, pelo fogo. Tá? Faz alguma coisa de errado, logo aquela região seria totalmente destruída com as tropas romanas. Então surgiu ali a Pax Romana, ou período de paz romana, que ela se inicia mais ou menos pelo ano de 24 a.C. e ela vai até depois de 180 depois de Cristo, tá? É o período de paz romana. Só que nesse período, muitos daqueles jovens que queriam ser soldados porque iriam lutar
né, no processo de expansionismo, iam ter terra, iam ser bem vistos pela sociedade, perceberam que já não era mais tão vantajoso e tão glorioso ser um soldado romano. Roma ela começa aos pouquinhos enfraquecendo. Vai ter também muitos problemas na questão da produção agrícola. Então, Roma ela começa já a ter as suas primeiras dificuldades econômicas. A Igreja Católica, nesse período, ela vai surgir lá por volta do ano 100 e ela se torna uma grande instituição que vai ajudar o imperador. Logo, percebendo que a Igreja era vantajosa ao Império, o imperador vai instituir a Igreja Católica Apostólica Romana como a primeira religião, a única religião oficial de Roma. E a Igreja, por sua vez, ela vai trazer uma característica de também centralizar esse poder, né? Não manipulando, mas trabalhando a questão da mentalidade da sociedade através de uma ideia teocêntrica. Roma, então, quando ela começa a ter as suas primeiras dificuldades, vem aquela ideia de construir um grande coliseu, tá? Uma grande arena. E nessa grande arena, era uma arena de entretenimento, que foram colocados escravos para lutar uns contra os outros, acabavam tendo aquela carnificina, muitas mortes, e esse tipo de política imposta pelo imperador foi chamada de política do pão e circo. Por quê? Chegando lá no Coliseu, a população que muitas vezes passava dificuldade e fome, ganhava um pedaço de pão asmo, uma caneca de água, muitas vezes um vinho ralo, e ali ele comia, bebia, se enchia, ou seja, estava alimentado e além disso tinha o entretenimento daquelas batalhas. Tá? Foi uma forma de tentar organizar a questão política, social e econômica que começava a decair. Ou seja, o Alto Império Romano já não era mais o mesmo. E aí Roma vai passar para uma nova fase que é o Baixo Império Romano e que a gente vai ver na aula 12. Até mais.